destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, eu não vou falar de aquisições, de reviews e nem nada. Vai ser um vídeo de utilidade pública, eu espero pelo menos que seja, e que esclareça bastante coisas para vocês. Eu vou falar sobre distribuição, algo que afeta basicamente uma grandíssima parcela dos leitores e dos colecionadores de quadrinhos no Brasil. A galera sempre está me perguntando, fazendo questionamentos ali e tal, então eu resolvi fazer esse vídeo. Para fazer esse vídeo, eu pesquisei, eu tenho uma base como colecionador, que acompanha há anos, quase 20 anos já que eu acompanho quadrinhos, comecei bem cedo, com 12, 13, 14 anos. Eu tenho contato com donos de comic shop, com donos de banca, colecionei muito tempo pegando em bancas e tudo mais, e eu fiz essa pesquisa. No entanto, pode ser que eu cometa algum equívoco, né, e eu fale alguma coisa que não seja exatamente verídica. Não que eu esteja querendo mentir, mas posso passar alguma informação errada. Mas eu pesquisei, então eu acho que vai ter alguma credibilidade o que eu estou falando para vocês. Não sou dono de editora, não sou editor, não estou vinculado ao ramo de produção de quadrinhos, mas eu acredito que eu tenho uma boa base para falar para vocês. No entanto, como eu falei, se tiver algum equívoco, alguma coisa, me corrijam, façam um complemento, que eu acho bem bacana, a galera complementa os meus vídeos, coloca nos comentários, e muitas vezes eu coloco até na descrição ou erratas ou até complementos que eu acho interessantes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer um apanhado geral de como é a distribuição no Brasil, e como ela era e como ela ficou, e depois eu vou entrar mais especificamente nos próprios quadrinhos, a distribuição dos quadrinhos. Então vamos começar. Galera, é o seguinte, até 2007 existiam basicamente duas grandes distribuidoras, que era a Dinap e a Fernando Chinaglia. Existiam editoras, distribuidoras menores, mas essas são irrelevantes. A Dinap, ela pertence ao Grupo Abril. Tá? Ela dominava cerca de 70% do mercado, ela tinha 30 mil pontos de venda. Ela fazia e distribuía materiais de grande tiragem, era Playboy, Veja, super interessante. São materiais basicamente do Grupo Abril e mais materiais que tinham grande tiragem de outras editoras. Então eram distribuídos pela editora Abril. Aí tinha a Fernando Chinaglia, concorrente, que ela detinha 30% do mercado, e lançava, distribuía materiais concorrentes ao do Grupo Abril. Claro, materiais da época, Isto É, Carta Capital, Sexy, concorrente da Playboy. Então havia essa opção da Fernando Chinaglia para distribuir materiais da concorrente do Grupo Abril, ali, da editora Scala, da editora 3, que tem bastante publicações, da editora Globo. Então era uma outra alternativa, porque, obviamente, se você deixasse uma revista Isto É concorrente da Veja, poderia haver alguma espécie de retaliação aí, porque a Dinap pertence ao Grupo Abril, e o Grupo Abril publica a revista Veja. Então vocês estão me entendendo. O que aconteceu? Em 2007 houve uma fusão dessas duas distribuidoras, que são as maiores do país, uma que detinha 70% e outra que detinha 30% do mercado, ou seja, um claro monopólio. Exatamente, um monopólio muito claro. E as pequenas editoras que iriam se ferrar. O que aconteceu? As pequenas editoras ficaram desesperadas, porque basicamente quem fazia a distribuição de materiais de pequena tiragem era a editora Chinaglia. A Dinap não fazia distribuição de pequenas tiragens. Então as editoras pequenas falaram, putz, agora fodeu, porque eles vão ficar com o monopólio e não vão querer distribuir o nosso material. Então o que a Chinaglia fazia na época, antes dessa fusão? Ela recebia esses materiais de pequenas tiragens, de 3, 4 mil, 5 mil exemplares, mandava para as distribuidoras regionais ali, né, que eram terceirizadas e pequenas, e elas faziam as distribuições no interior aí dos estados, cidades menores. Então era a Chinaglia que se comprometia a fazer esse tipo de distribuição. Só que houve essa fusão, e as pequenas editoras, logo depois que houve essa fusão, já começaram a reclamar que essa nova distribuidora, que foi chamada de Trilog Logística, ela começou a colocar alguns empecilhos que antes não existiam. Mas agora nós estamos com problema disso e problema daquilo. Obviamente eles não vão falar para você, nós não vamos distribuir seu material. Eles vão inventar alguma desculpa, seja de ordem operacional, de ordem comercial, de ordem política, enfim.
O que aconteceu, obviamente, com o domínio de 100% do mercado, teve que passar pela aprovação do CAD, né, que é um conselho administrativo que analisa situações que podem vir a prejudicar o consumidor. Em 2009, houve a aprovação. Então, a fusão foi em 2007 e houve a aprovação dessa fusão em 2009 pelo CAD. O que é estranho é essa aprovação. Eu pesquisei e descobri que vários conselheiros do CAD, eles já tiveram algum vínculo com o Grupo Abril. Eu realmente não tenho acesso ao processo administrativo que rolou, né, nem aos pareceres e tudo mais, até porque tem a associação das editoras, uma associação nacional, né, uma confederação, acredito, que obviamente deve ter brigado com isso e tudo mais, mas eu acho muito estranho, sabe? Pessoas que eram vinculadas ao Grupo Abril tá decidindo. Inclusive meio que toda vez que a mudança desses conselheiros, eles acontecem durante anos e sempre teve representantes ou que passaram pelo Grupo Abril, alguma coisa que estavam atreladas ao Grupo Abril e houve essa aprovação, né? Que foi a maior beneficiária. Mas eu também não posso fazer um juízo muito grande de valor porque eu vou estar podendo aí cometer alguma injustiça, mas que é estranho então, como funciona? No Brasil, o CAD ele analisa as junções de empresa quando elas passam a dominar 20% ou mais do mercado, tá? Ou cujo o faturamento bruto tenha sido equivalente ou superior a 400 milhões de reais no ano anterior. Tá? E daí o que acontece? Elas devem ser autorizadas pelo Ministério da Justiça. A fusão, ela não foi 20% ou mais, foi 100%. 100%, cara. É um claro, hiper, mega, ultra monopólio, não tem nem o que discutir. E mesmo assim foi aprovado. Só que foi aprovado, obviamente, para não dar tão na cara, com certas restrições. Eu vou até ler aqui que eu anotei duas restrições que foram as que mais me chamaram a atenção. A empresa resultante da fusão se comprometeu, a Trilog, a manter pelo prazo de 3 anos o fluxo de títulos distribuídos atualmente pela Chinaglia em São Paulo e no Rio de Janeiro. E para quem adquirir essas instalações físicas. O que acontece? Essas instalações de São Paulo e Rio de Janeiro pertencentes à Chinaglia, que é um mercado... É o maior mercado de São Paulo e Rio de Janeiro, elas têm que ser vendidas, ok, bacana, no prazo aí, pelo prazo de 3 anos, eles esperam que alguém compre essas filiais aí da Chinaglia em São Paulo e Rio de Janeiro. A outra é uma proibição por 10 anos de qualquer contrato de exclusividades com pontos de venda. Ou seja, a DINAP chegar e falar do Grupo Trilog, nós temos exclusividade aqui com vocês e vocês não podem distribuir outros materiais. Olha a sacanagem. Então, pelo menos por 10 anos eles não podem fazer isso. Mas foi aprovado em 2009, então eu acredito que em 2019 isso já vai começar a mudar e eu não sei como vão ficar as pequenas editoras aí nesse lance todo. E o que é o problema do monopólio? O problema do monopólio é que a distribuidora ela pode cobrar o valor que ela quiser. Em geral, ela cobra pelo preço de capa. Então ela pode chegar e falar, ó, essa distribuição aqui dessa revista, eu quero 30% do valor de capa. Esta outra eu quero 40%, essa outra 50%, essa outra 60%. Para quem não sabe, os quadrinhos em banca, que teve uma época que era 30%, 35%, passou a ser de mais de 50%. Então a distribuição em banca, o preço, só de preço de capa, a distribuidora leva de 50% a 55% do valor do gibi. Aí o resto, os outros 50% ou 45% é dividido entre o lucro do dono da banca e da editora também. Para vocês verem como é uma facada o que as distribuidoras lucram em cima disso daí e o tanto que cobram. Principalmente dos gibis aí, como já esclareci, que é em torno de 50% a 55%. A distribuição, ela tem outras opções, mas apesar de que é feita basicamente pela distribuidora, que é por assinaturas, né, pelo mailing, que às vezes também tem algumas distribuições que são mais direcionadas. Então o que acontece? Eu vou lançar uma revista arquitetura e casa e decorações. Essa vai ser direcionada para pessoas do ramo, para profissionais do ramo. Então o cara lá que mexe com designs de interiores, arquitetos, até engenheiros civis aí, tudo mais. Então são publicações mais direcionadas. E tem os materiais de bancas. Qual que é a vantagem do material de banca? Apesar que, deixa eu voltar um pouquinho. Essas 3 fatias de assinatura, mailing e bancas e publicações direcionadas, elas têm uma boa fatia do mercado. Acontece que o que dá visibilidade
para as revistas são os materiais que vão para as bancas. São eles que vão atrair novos compradores. Se você faz uma assinatura, quem que está vendo, cara? O gibi está chegando direto na sua casa. Ele não está exposto. Os gibis ou as revistas nas bancas, elas estão expostas, tendo um maior grau de atrair potenciais compradores. Então, então é muito, mas muito importante os materiais chegarem em bancas, porque senão cada vez você vai fechando aquele nicho, né? Se fazer distribuições por assinatura, você vai fechar aquele nicho, porque somente algumas pessoas que vão receber aquele material, ele não vai estar exposto para outras pessoas começarem a adquiri-los. Então vamos lá. Essa é basicamente uma explanação geral da distribuição no Brasil. Agora eu vou falar sobre distribuição de quadrinhos aqui no Brasil, que é essa palhaçada. Primeiro é preciso fazer o esclarecimento de que o mercado de quadrinhos do Brasil ele é concentrado basicamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ali em São Paulo, região metropolitana, Rio de Janeiro, região metropolitana. Só esse mercado que eu falei para vocês, eles dominam 80% das vendas de quadrinhos no Brasil. O resto, os 20%, é distribuído pelo Brasil inteiro, desde lá do Amazonas, se é que chega gibis aí, não sei galera, desculpa, não sei se tem alguém no Amazonas, no Acre, que existe, no Rio Grande do Sul, seja lá em Roraima, em Pernambuco, onde for, é 20%. Então, onde está concentrado o mercado de quadrinhos é Rio e São Paulo. Como funciona? Esses materiais eram distribuídos, e agora são distribuídos pela Trilog, e depois, obviamente, como eu falei, nas regiões do interior, são por distribuidoras regionalizadas e terceirizadas, que são elas que distribuem em bancas. Então, esses materiais que chegam para nós são exatamente distribuídos pela Trilog. Você vai falar, mas é a distribuidora fulana de tal, não é da Trilog, que é isso que eu estou falando para vocês. Ela é terceirizada, ela só atua ali no interior. Então, na verdade, se Abril, o Grupo Abril é o do Grupo Abril, a Trilog, não mandar para eles não vão ter o gibi para distribuir. Não são eles que pegam da fonte e distribuem na sua cidade. Ele sempre vai passar pela Trilog. Então é ela que vai mandar para a distribuidora regionalizada e a distribuidora regionalizada vai mandar os gibis para as bancas. Então, se houve qualquer falha do gibi não ter chego na sua região, foi por culpa da Trilog. Ainda há a opção com relação às comic shops. As comic shops são lojas especializadas na venda de quadrinhos. Tem várias cidades, sempre cidades de grande porte, ou de porte médio para cima, que possuem comic shop. Ok? Então, como funciona isso daí? As comics, elas não pegam diretamente da Trilog e tudo mais. Acontece que ela pode também ter essa opção de ter materiais que são distribuídas como bancas também. Então, o que chega na banca também vai chegar para ele. Mas é muito mais lucrativo para os donos das comic shop pegar direto da fonte, ou por um intermediário, que no caso, esse intermediário hoje, o maior pelo menos que eu sei, é a editora Devir. Não a editora, mas a distribuidora Devir, que pertence ao grupo Devir, que também é dono da Liga HQ, é ela que faz a distribuição. Então o que acontece? Ela pega da Panini, por exemplo, usar a Panini como referência aqui, pega esse material da Panini e distribui para as comic shops. Você entendeu? Então é feito isso pela Devir. Antigamente tinha a opção também da distribuição da distribuidora da Comics, daquela loja, a Comics, que mete facada na galera aí em quadrinhos online. Eles também tinham uma distribuidora e fecharam. Eu não posso afirmar com certeza, mas me parece, houve boatos, que foi uma certa indisposição que tiveram com a editora Panini com relação à distribuição de materiais e tudo mais. Eles queriam meio que até uma exclusividade ali e tudo mais, e acabaram meio que tretando ali com a Panini. Não tenho certeza, estou falando de algum boato, então não estou afirmando isso. E eu sei que eles fecharam, então basicamente hoje a distribuição para as comic shops é feita pela distribuidora Devir. Ela recebe esse material. E qual é a vantagem para as comic shops? A vantagem é que não vai ter aquela cobrança daquele preço de capa de 50%. Exatamente, ele vai pegar por um valor muito maior. Então o lucro da comic shop vai ser muito maior se ele pegar diretamente com a distribuidora Devir do que pegar materiais de banca. Outra coisa que eu vou falar para vocês. O sucesso da venda de um gibi, ele corresponde mais ou menos ali
a 40% da tiragem. 40%. A galera pensa que o gibi, para ter sucesso, ele tem que vender 80%, 100% da tiragem. Lê do engano. Ótimo, se vender isso é um sucesso absoluto. Mas tem uma publicação lá de 10 mil exemplares, por exemplo, uma determinada tiragem de 10 mil exemplares, se vender 40%, ou seja, 4 mil, cara, sucesso, vai continuar sendo publicado. Vocês estão entendendo? Então a galera tem uma noção errada, tem que vender tudo. Isso que eu estou falando são materiais de banca. Realmente, com relação a materiais voltados para as livrarias e comic shop, eu não sei, não posso falar para vocês, ok? Mas com relação a esses materiais aí de banca, 40% sendo vendido tá ótimo. Outra coisa que a galera pode perguntar, porra, Fernando, como é que aquelas editoras, as editoras não, as mega stores, como Saraiva, Fnac, Extra e outras, conseguem fazer aqueles preços absurdos? Porque eles pegam diretamente da Panini. Ok? Eles pegam diretamente da Panini. Então a Panini manda para eles, ou seja, em lotes, ou pega uma distribuidora regionalizada, porque eles vão mandar para alguma central. É muito mais fácil para eles fazerem isso e lucrarem muito mais, porque eles não vão ter que dividir com a Trilog, por exemplo, 50% do valor de capa. Então eles vão conseguir, sei lá, gastar 10% do valor de capa com a editora, vão lucrar uma quantidade imensa no caso, a Mega Store também vai ter um lucro muito grande. Então por isso que eles conseguem colocar o valor ali embaixo, porque não há uma distribuição intermediada pelo grupo Trilog, o que facilita muito mais do que os leitores aqui, nós, consumidores, também ficamos felizes da vida. Então, galera, uma coisa que eu quero falar pra vocês, vocês vão falar assim pra mim, Fernando, porra, cara, eu vejo as reclamações ali. Porra, o gibi não chegou aqui, que sacanagem, puta, que filho da putas que são. Duas coisas, nem a distribuidora tá ligando pra você e nem a editora tá ligando pra você. Cara, eles estão um pouco se fudendo pra você. Se você não pertence a São Paulo e Rio de Janeiro, região metropolitana, que abarca 80% da concentração de vendas, você que se foda. Aí você fala, não, mas porra, que é isso? Cara, enquanto estiver funcionando a distribuição ali nesses centros que detém a maior vendagem, eles não estão preocupados com você. Aí você fala, não, mas olha, mas se somar eu aqui, eu, mais o fulano lá do Rio Grande do Sul, mais o cara de Santa Catarina, o cara ali da Paraíba, o cara ali de Espírito Santo e tal, lá de Mato Grosso, se somar essa galera aí, cara, dá um bom número. Eu não discordo que dá um bom número, mas eles não estão aí. Vocês se somarem esse pessoal que deveria receber e talvez não receba, que sejam 10%, você acha que, por exemplo, a editora vai chegar para distribuidor e falar, caralho, você não vai distribuir essa porra? Se você não distribuir, eu não vou fazer nada. Porque é um monopólio. A editora não pode fazer nada, ela vai brigar com a distribuidora. Se a distribuidora é a única que vai poder lançar o produto dela, que vai distribuir o produto dela, como que faz? Então, na verdade, não há um interesse da distribuidora, se você mora na puta que eu pariu, você tá entendendo? Por mais que eu fique com dó de você, eu pertenço a uma região que não é abarcada pela concentração, não sou de São Paulo nem do Rio, então eu também me ferro, inclusive eu tive que correr atrás do volume 6 da série da Vertigo Inescrito, que chegou o 5, chegou o 7 e não chegou o 6. Coincidentemente eu fui para Curitiba e acabei adquirindo lá essa publicação. Que chegou em Curitiba, numa comic shop de lá, mas não chegou por aqui nem na comic shop daqui, que em regra recebe esses materiais até antes do que nas bancas. Então, galera, é complicado, complicadíssimo isso. O pessoal que mora fora da região de São Paulo e do Rio de Janeiro tá literalmente ferrada. Se não chegou o gibi, não chegou o gibi. E ninguém vai estar preocupado com você. O cara da tua distribuidora regionalizada, ele vai falar, cara, é um gibi, sei lá, R$6, 10, 20 reais que seja. Ele vai falar, cara, eu vou correr atrás disso. Você entendeu? Eu tenho 200, 300 publicações, eu vou correr atrás disso, eu vou ter que regionalizar, vou ter que ligar para Trilog mandar, é muito trampo. Então os caras não estão aí, cara. Eu sei que é cruel dizer isso pro colecionador que quer colecionar tudo certinho, mas isso afasta o leitor, faz com que algumas publicações comecem a perder leitores. Claro que é uma porcentagem, queira ou não, pequena, e por isso que as distribuidoras e a própria editora não está muito aí para você. Então, o que eu vejo, particularmente, encerrando aqui esse vídeo, que eu espero que tenha ajudado vocês,
A solução, ao meu ver, só que daí vai ter o outro lado que vai, né, não pode ser isso e tudo mais, é assinaturas personalizadas, não esses pacotes palhaços da Panini aí. São literalmente assinaturas personalizadas. Olha, eu quero essa e essa edição. E eles mandam para você na sua casa. Você está entendendo? Então é muito mais fácil ter uma assinatura que atenda o leitor do que ficar com esses pacotes aí que você vai ter que levar coisas que não lhe interessam. Eu sei que os donos de comic shop, os donos de banco vão falar, puta, mas daí você vai me quebrar as pernas. O problema, donos de comic shop e de bancas, é que esses materiais às vezes não chegam para vocês. E quem se fode é o leitor. Você está entendendo? Então é literalmente muito complicado. E um sistema de assinatura é muito mais lucrativo para a editora. Porque como eu estou falando para vocês, ou eles mandam pelo correio, ou mandam por uma regionalizada, e eles não fazem esse trâmite pela Trilog. Então o preço, a lucratividade da editora é muito maior, porque eles não vão ter que dividir aqueles 50% com a Trilog. Então galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, comentem aí, complementem, compartilhem, sei lá galera. Então é isso daí. Um abraço para todo mundo e vamos torcer que a distribuição no Brasil melhore, o que infelizmente eu não acredito. Um abraço. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run,